ao vivo. Estamos ao vivo, manhã de segunda-feira. Enquanto o pessoal vai entrando, eu já vou aqui tomando a minha água, porque hoje tem muita coisa legal para falar. Iniciando já a leitura de Ruth, vocês não fazem ideia do tanto que eu estava ansiosa para essa leitura, sério. Bom dia para todo mundo. Paz do Senhor. Hoje o dia cooperou comigo porque hoje tá um sol bom aqui, então assim, a iluminação do meu quarto agradece. De manhã eu acordei mais cedo, já fiz a minha leitura de Ruth, porque hoje a live vai ser exclusivamente com um tema relacionado a esse livro que eu amo tanto. Então assim, não sei nem quantas vezes eu já tive muita vontade de estudar, porém eu sempre coloquei outras prioridades. Então, assim, é muito comum. As pessoas me perguntam por onde que começa a Bíblia, por onde que começa a leitura, e eu sempre falo, você pode começar por vários livros diferentes. Quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez, tinha alguns livros que eu tinha mais prazer de ler do que outros, e Ruth com certeza era um deles. Porque, embora ele seja um livro bem curtinho, ele tem muitas coisas que você pode aprender com ele. Então, assim, eu sei que vai ser muito bom. Já até deixei a minha Bíblia aberta aqui, porque hoje vai ser Bíblia. E o meu caderno. Eu queria uma coisa mais bonita, né, gente? Mas fazer o quê? Eu gosto de fazer anotações do caderno, então vou deixar ele até mais perto de mim aqui, que é o meu roteiro, as minhas anotações do meu devocional, porque hoje eu vou praticamente compartilhar com vocês um devocional. Eu já tinha dado uma lida em Ruth nesses últimos dias, então, embora hoje eu tenha feito a leitura oficial, eu já estava meio que estudando. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje uma parte desse estudo e algo que Deus, na verdade, já tinha ministrado no meu coração há algum tempo. Isso porque em julho, nós tivemos a EBF na minha igreja, né? Escola Bíblica de Férias. E eu dei aula para os pré-adolescentes, porque eu sou professora deles na minha igreja, né? E aí, o tema que eu escolhi, na verdade, nós tínhamos o tema geral, que a liderança nos propôs, que era amadurecimento e tudo mais. E eu escolhi Ruth, na época, para poder estar ministrando para os meus adolescentes ali. E era uma coisa que, nossa, Deus falou tanto comigo naquele período, naquele tempo, que eu guardei aquela mensagem e depois eu pensei, nossa, quando eu for estudar Ruth novamente, eu definitivamente vou querer me aprofundar mais nisso aqui, porque embora eu tenha pensado numa ministração para os adolescentes, a pessoa que mais foi beneficiada foi eu posso dizer isso. Então, assim, quando você lê a Bíblia e você encontra aquilo que tem de precioso nela e você consegue extrair isso e aplicar aquilo na sua vida, aplicar aquilo no que você conhece, gente, não tem sensação melhor. Eu não sei se vocês que estão aqui estão no grupo nosso lá do Telegram, depois eu vou compartilhar novamente, onde a gente está lendo Ruth, e hoje é o primeiro dia. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito boa, porque eu quero ler Ruth e em seguida eu quero ler Esté, porque as mulheres da Bíblia, assim, são fenomenais, não é, pessoal? Pessoal que tá entrando aí. Tem alguém aqui que tá lendo Ruth também, que começou a ler Ruth hoje junto comigo, ou que tem interesse em ler? Bora lá. Deu um horário aqui. A gente vai iniciar essa manhã de devocional, porque começar já amanhã com a Bíblia não tem coisa melhor. Não, eu não pretendo deixar essa live salva. Ela é uma live exclusiva para quem está aqui. Para quem perguntou aí no chat.
Pelo menos por enquanto, né? Eu vou deixar essa live aqui pra realmente quem está participando, então não vai ficar salva. Ó, alguém já falou que tá lendo Ruth aqui também. Beleza. Ah, isso é muito bom, gente. Fico feliz demais porque eu realmente tenho um sentimento que esse vai ser uma leitura muito boa. Então, olha só. Quando a gente fala no livro de Ruth, a gente tem que entender que ele é um livro que se passou ali no período dos juízes. Então, assim, tanto que o livro anterior a Ruth é o livro de Juízes. Então, a gente tem aí esse período onde o povo era governado pelos juízes, porém também era um período conhecido como assim, que o povo fazia o que ele queria. Tinham os juízes, mas tinha também aquelas pessoas que não estavam importando tanto assim com a autoridade deles, então acabava que o povo fazia o que ele bem entendesse. E aí a gente tem Ruth nesse período. Então, assim, dentro daquele período todo histórico dos juízes, nós temos Ruth. E uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que a história já começa com uma decisão da família. Uma família ali da cidade de Belém, de Judá, eles decidem sair. Por quê? Porque estava havendo um período de fome. E é muito engraçado pensar nisso porque Belém era considerado casa do pão, né? Então, assim, tava faltando pão na casa do pão. E isso levou as pessoas a saírem, as pessoas do caso, essa família específica que cita, nós sabemos se outras famílias tiveram a mesma decisão, mas essa família em específico resolveu sair dali e ir para um outro lugar para poder encontrar comida, né? Então as pessoas tinham essa limitação. Aonde a água tivesse, aonde a comida tivesse, ali estaria as pessoas, ali estaria o povo. E ali a gente tem a família de Elimelec saindo da cidade deles e indo para outra cidade, que no caso era Moabe. Os moabitas não eram um povo muito bem visto por N questões ali naquela época, mas eles decidiram ir para lá. Ele tinha a esposa dele, Noemi, e tinha os 2 filhos. E aí a gente já conhece essa parte da história. Os 2 filhos de Noemi se casaram depois de um tempo com 2 mulheres moabitas. Uma delas era Orfa e a outra que a gente conhece como Ruth. Então aqui a gente tem esse casamento, lembrando que naquela época havia uma lei de Moisés que dizia que eles deveriam casar entre si. Então vamos começar falando que talvez esse casamento que eles tiveram não seria aprovado pela lei de Moisés. Vamos colocar assim. Mas eles estavam morando naquela cidade, não havia muito que eles poderiam fazer por isso. Então assim, eles se casaram e o que a live de hoje vai falar? Eu coloquei até o título aqui, que é A Coragem para Desistir. E até onde que isso influencia no seu propósito? As pessoas têm essa dúvida, né? Não sei se vocês, pelo menos, já tiveram essa dúvida, esse período de dúvida que é qual o meu propósito? Para que Deus me chamou? O que Deus espera de mim? Como que eu descubro o meu propósito? Como que eu efetuo o meu propósito? A gente tem essas dúvidas, inclusive eu mesmo, mais de uma vez, eu entro nessa vibe de qual é o meu propósito e como que eu consigo fazer com que isso se cumpra na minha vida. Você já teve esse sentimento? Tipo, esse pensamento de... Às vezes você tem uma coisa que você gosta de fazer, que você deseja fazer, às vezes um chamado que você até conhece, mas você ainda não consegue entender a extensão desse chamado, e isso às vezes atrapalha até a maneira como você vai executá-lo. E uma das coisas que Deus falou pra mim é que a primeira etapa de um propósito, de uma vida com propósito, a primeira etapa é você aprender a desistir. E quando eu falo desistir, nós vamos ver aqui uma coisa assim profunda, onde você vai entender que é muito importante você aprender a separar algumas coisas na sua vida. Então aqui a gente tem uma mulher corajosa e uma mulher que fez a diferença a ponto de que o nome dela está aqui no livro da Bíblia. Então assim, você percebe que hoje em dia existe uma grande discrepância das pessoas com relação a essa coisa de desistir. Ah, você tem que desistir daquilo, mas tanta coisa para desistir, mas o que realmente vai fazer a diferença na sua vida, o que realmente vai afetar o seu propósito. A gente tem dias difíceis, a gente tem momentos em que parece que não vai dar certo, e às vezes a gente começa a desconfiar um pouco se aquilo que a gente tinha como propósito era o que Deus realmente tem para nós. Então, olha só. A primeira coisa que vocês têm que aprender aqui
é que para permanecer do lado de Noemi, Ruth desistiu de voltar para o seu povo. E assim, pessoal, a história começa justamente assim. Depois que os filhos de Noemi morreram e elas ficaram todas viúvas ali, depois que o marido dela também já tinha morrido, ela resolve voltar para a terra dela porque ela tinha escutado que o Senhor tinha abençoado novamente o seu povo. Então ela decidiu voltar. E nesse período ela decidiu voltar, ela levou aqui, fala que elas começaram a ir, mas no caminho Noemi virou para elas e falou: filhas, voltem para a terra de vocês. Voltem para o lugar de onde vocês vieram. Eu não posso mais ter filho para casar com vocês e vocês são novas, vocês têm oportunidade. Não falou com essas palavras, mas praticamente isso. Então elas foram e ela ficou falando ali: não tem por que vocês ficarem comigo. Eu já não tenho mais filhos, e o que praticamente ligava elas era essa relação dos filhos, né? Afinal, ela era a sogra delas. E aí elas falam para elas voltarem. E aqui a gente tem esse aprendizado. Ruth foi diferente porque ela escolheu permanecer com Noemi. Mas para fazer essa escolha, ela teve que desistir de uma coisa muito importante aqui. Ela desistiu do seu antigo lar. Ela desistiu da sua terra natal. Ela desistiu da sua cultura. Ela fala no versículo 16 assim: aonde você for, eu irei também. O seu povo será o meu povo. O seu Deus será o meu Deus. E aonde você morrer, ali morrerei também e serei sepultada. Então ela tomou uma decisão de que a partir de agora ela iria com Noemi para onde quer que ela fosse. E as melhores decisões da sua vida irão te fazer desistir de algo. Porque uma escolha boa, ela tem um preço. A gente conhece a história de Ruth, a gente sabe que o desfecho disso aqui foi bom porque ela realmente foi muito abençoada. Porém, uma coisa que vocês têm que entender é que escolhas boas, elas requerem sacrifícios. Todos os dias nós temos que fazer sacrifícios. Vocês que estão aqui, com certeza já tiveram que fazer sacrifícios por alguma coisa. Então, olha só. Se você tem um desejo, se você tem um sonho e é um sonho bom, não adianta você querer às vezes conciliar aquele sonho com muitas áreas da sua vida, porque uma hora ou outra você vai ter que abrir mão daquilo. E o propósito de Deus às vezes pede, quase sempre na verdade, que a gente abra mão de alguma coisa. Que a gente abra mão de algo. Para que Noemi fosse para a terra, que é onde ela encontraria assim, o varão que era realmente o escolhido para ela, para que ela se tornasse então ali alguém da descendência de um rei, ela teve que fazer uma escolha de deixar para trás a família, talvez, amigos, uma cultura. É necessário, gente, que a gente abra mão de uma cultura para entrar em outra. Muitas pessoas não nasceram em um lar cristão, não tiveram esse privilégio, às vezes aceitaram Jesus na sua juventude ou depois já de um tempo. E aí você tem uma cultura totalmente diferente agora. Já parou pra pensar? Porque essa cultura de cristão aqui, vamos conversar, ela é meio louca. Ela é meio louca. Então, assim, se você tinha uma vida antes que era totalmente diferente, agora você tem que viver de uma maneira que às vezes vai contra aquilo que você estava acostumado. Vai contra aquilo que você queria. Ou seja, você está adotando uma nova cultura. E esse processo de adotar uma nova cultura vai pedir que você deixe para trás a cultura anterior. Ah, mas Melina, eu nasci em um lar cristão, eu sempre fui da igreja desde muito criança e tudo mais. Porém, a gente tem contato com outra cultura. Vamos colocar a cultura do mundo. Quer cumprir o propósito de Deus na sua vida? Quer viver a vontade de Deus? A primeira coisa é: abandone o que você conhece de cultura neste mundo e siga a cultura da Bíblia. Não fala a cultura daqueles, assim, aquele período das vestimentas, dessas coisas, tudo são costumes daquele povo lá. Mas a cultura do reino, ela é diferente. A cultura do reino de Jesus, ela é composta por vida prática, por essência, por uma maneira de viver. O propósito de Deus está ligado a isso. Então é preciso que você deixe para trás, talvez o seu passado, talvez alguém que te machucou,
talvez um líder da igreja que não foi um líder tão bom assim, talvez um outro cristão que não se mostrou um cristão de verdade. Você precisa deixar para trás isso, desistir de manter aquilo com você e seguir em frente em um caminho aonde Deus está na frente. Porque se Deus está na frente, nada pode segurar o propósito da sua vida. A morte foi o que levou essas mulheres a saírem da sua terra, ali daquele lugar, e ir para outro. A fome foi o que fez Noemi e o marido dela saírem de um lugar e ir para outro. Então é uma situação adversa. Mas às vezes a situação adversa, ela é o que vai te dar o empurrão para que você viva o propósito de Deus na sua vida. Às vezes a situação ruim, ela vai ser o pontapé da sua vida com Deus. Então já envia essa live para alguém aí, já curte aqui para outras pessoas que precisam ouvir isso. E é muitas pessoas que precisam ouvir isso. Eu preciso ouvir isso às vezes. Porque, é claro, eu tive contato com outras pessoas, eu tive amigos, eu tive más influências. Eu fui na onda muitas vezes dessas más influências e às vezes uma escolha que é tão simples na adolescência, até hoje eu pago o preço por isso. Porque os pensamentos são afetados, a maneira como a gente vive pode ser afetada. Então é uma escolha diária. É uma escolha diária você desistir daquilo que está lá atrás para ter os olhos naquilo que está na frente. Mas saiba que sozinho você não está. Noemi estava amarga aqui. Ruth realmente foi uma grande amiga naquele momento, mas Noemi tinha um sentimento de tristeza, ela estava em luto. Ela fala que, olha, se para vocês é ruim, para mim é pior. Vocês perderam o seu marido. Eu perdi os meus filhos e o meu marido. Então ela estava amarga. A vida faz isso, às vezes, com a gente. Mas a gente não pode ceder para isso. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é maior que o problema que te persegue. Nossa, essa aqui é boa. Veio agora, hein, gente? Essa aqui eu nem anotei. O Deus que você segue é maior do que o problema que te persegue. Guarda isso no seu coração. Anota isso, coloca no espelho se preciso for pra gente lembrar. Que qualquer problema na nossa vida não é maior do que o Deus da Bíblia. É o Deus que a gente serve. Então, uma coisa que eu digo para vocês é: tenha essa consciência. Escolhas boas na vida vão pedir para que você desista de algo. Às vezes vai ser uma amizade. Muitas pessoas chegaram aqui por causa daquele Reels meu que eu postei um dia atrás, que eu falei, é muito bonito isso de eu ficar postando a minha Bíblia colorida, essa minha experiência com Deus, mas não é como se a vida fosse flores. A vida do crente não é um morango. Você já viu esse meme? Tem um meme assim, até hoje eu não entendi muito bem por que o morango, mas não é fácil. Mas vale a pena. Às vezes você vai ter que desistir de um relacionamento, de um namoro que não te faz bem. Às vezes você vai ter que desistir do seu orgulho, que às vezes te impede de obedecer uma pessoa que você não quer obedecer. Às vezes isso vai significar que você desista da sua família. Gente, Jesus falou isso, ele falou, eu vim, mas eu vou trazer inimizade entre mãe e filha, entre pai e filho. Então, às vezes, você está vivendo com Deus, mas a sua família não está. Eu não tô falando pra você simplesmente deixar pra lá, mas às vezes você vai ter que desistir de algumas coisas. E esse processo de desistir pode parecer difícil, mas ele é essencial para o seu crescimento, o seu amadurecimento com Deus. Se você está aqui agora, essa hora da manhã, que você podia estar fazendo tanta coisa mais interessante, é porque você tem talvez essa consciência. Mas você precisa entender que sozinho você não está. Você tem um Deus que caminha com você e você tem uma promessa. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim. Você pode não ver, mas ele está lá. Então você precisa se agarrar a essa promessa de um Deus que nunca foi infiel e seguir em frente. Porque às vezes essas situações da vida, elas vão deixar para nós 3 escolhas. E isso aqui foi até do meu devocional de hoje, para quem disse aí que estava iniciando Ruth ou que vai iniciar Ruth, já fica aí uma primeira anotação para você.
tem 3 coisas que a gente pode acabar escolhendo durante esse período. Quando vem uma situação adversa na nossa vida, a gente pode fugir, a gente pode suportar, ou a gente pode usar aquilo para amadurecer. Então, olha só, vamos começar aqui com suportar. Noemi escolheu suportar aquela situação que ela estava vivendo. Sabe por que eu tô falando suportar? Porque às vezes a situação, não, eu tô só suportando essa situação na minha vida. Isso pode te trazer amargura. Quando ela chegou na cidade, as mulheres foram: Noemi, é você voltou, às vezes até feliz, porque ela tinha voltado para casa, era a terra dela. E aí ela falou: não me chama de Noemi. Naquela época, o significado de um nome tinha um poder muito grande. E na verdade tem poder ainda, então tome cuidado com a forma como você chama as pessoas. Tem poder. Então, Noemi falou: não. Noemi significa agradável, suave. Então ela fala: não me chama de Noemi. Não tem nada de agradável na minha vida. Não tem nada de agradável na minha vida. Me chama de Mara. Mara quer dizer amarga. A palavra hebraica. Ela fala: não me chama assim agora. Meu nome a partir de hoje não é mais Noemi. Meu nome agora é Mara. Porque Deus foi injusto comigo. Ela fala isso aqui. Ela fala no versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor se colocou contra mim. O Todo-Poderoso só me trouxe desgraça. Olha só que palavra forte essa aqui. Ela estava literalmente falando isso, não, porque olha o que Deus fez comigo. Ela estava com amargura, ela estava triste, ela estava em luto. Ela escolheu suportar aquela situação. Às vezes você escolhe suportar uma situação na sua vida, mas você não escolhe mudar ela. Tem coisas que você não pode mudar, como a morte, que era o caso de Noemi. Mas existem outras coisas que você pode sim mudar. Porque pela renovação da sua mente, pela palavra que habita no seu coração, a situação ruim pode se transformar em uma coisa boa. Porque Deus tem esse poder. A Bíblia fala isso. Tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. Os que servem a Deus. Os que não servem, talvez não. Mas os que servem, sim. Porque eles têm o dono do destino, do mundo. O que é um problema perante Deus? Então, Noemi escolheu suportar. Mas às vezes essa não é a melhor opção. Porque a maneira como você vai suportar pode mais te machucar do que te fortalecer ou te fazer superar aquilo. Depois a gente tem fugir. Foi o que Orfa fez. Ela escolheu voltar para a terra dela. Ela não permaneceu com Noemi e Ruth. É claro que a gente também não pode julgar ela por isso, mas ela também fez uma escolha. Ela não ia seguir com aquela mulher que talvez lembrasse muito o marido dela, que era falecido. Ela voltou. Voltou para a terra dela. E às vezes a gente quer fugir dos nossos problemas. Eu mesmo essa semana, quantas vezes eu quis fugir. Eu falei: Deus, se um buraco pudesse abrir agora e eu entrar lá dentro e ficar lá quietinha pro resto do dia, eu ia ficar feliz da vida. A gente tem essa vontade de entrar no buraco, ficar lá. Às vezes só sumir, entrar no quarto e não ter que sair, não ter que conversar com ninguém, não ter que justificar. Fugir é uma coisa do ser humano. Mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, você que está aqui essa manhã. Para essa manhã, o que eu oro por vocês, eu vi algumas pessoas pedindo oração aqui, seja forte e seja corajosa. Porque a vida realmente, às vezes, ela é difícil. Mas, de novo, o Deus que você serve é maior do que o problema que te persegue. Nada é maior do que Deus. E às vezes é difícil, mas são situações que são necessárias. Se o marido de Ruth nunca tivesse morrido, ela nunca ia ter conhecido Boaz. E se ela nunca tivesse conhecido Boaz, então Davi não iria existir, porque mais pra frente foi assim que ele veio, dessa descendência. E então Jesus talvez não teria vindo da descendência que Deus prometeu que ele viria, então a promessa não teria sido cumprida. Então uma coisa leva a outra. Se você está aqui hoje, até aqui te guardou o Senhor. Como diz lá o profeta. Até aqui
nos guardou o Senhor. Não precisa se preocupar, não precisa querer fugir. Permaneça firme, porque o general da batalha é o seu Deus. Não tem por que você se preocupar, e eu falo isso muito até para mim mesma. O general que está com você é o dono dos exércitos celestiais, vamos colocar assim. Então você consegue ir muito além. Você consegue. Às vezes você fala, não sei como é que eu tô em pé. Eu sei. É Deus, é o Espírito Santo que está com você. Então desistir, às vezes, de uma coisa que está ali com você, deixar para trás para agarrar o propósito. Desistir de uma característica sua para viver de acordo com a conduta da Bíblia. É difícil, mas vale a pena. Porque o nosso objetivo não é só que a gente crê numa coisa muito maior. Deus tem um propósito muito maior na sua vida. Meu pai fala muito isso comigo. Ele fala, filha, eu não sei, para as pessoas que às vezes eu falo, às vezes um testemunho que eu dou, eu não sei quem é aquela pessoa. Uma vez eu ouvi uma história eu até estava comentando aqui, não sei até onde que ela é real, eu escutei isso de um pregador americano uma vez, que fala assim que tinha um pregador ali na região da Europa, né, que ele todo dia ele ia lá na praça e ele ficava lá pregando o evangelho, pregando, gritando e tudo mais. Porém, as pessoas não escutavam ele, não davam valor porque ele estava pregando. Ele ficava lá gritando, às vezes as pessoas falavam para ele sair. E ele não desistia, ele continuava lá. E pouquíssimas pessoas davam interesse porque ele estava falando. Mas um dia, uma criança que estava ali perto, uma criancinha mesmo, ouviu a pregação dessa pessoa, desse irmão. E essa criança se converteu ali, com aquele pregador de rua ali que estava ali. Ele orou para a criança e mandou ela para casa, e ela foi. Mas diz que o nome daquela criança era Billy Graham. Eu não sei se vocês conhecem esse nome, mas ele foi um grande missionário, um grande pregador do evangelho, que Deus o tenha. Então, olha só, às vezes aquela pessoa pregou para tantas pessoas e ela às vezes não via sentido. O que mudou com a minha pregação? Não sei, aquela criança aceitou Jesus hoje, mas e aí? Mas ele não sabia quem era aquela criança. Às vezes o seu problema, a sua situação, você não sabe o que Deus está vendo na frente. Às vezes você só pode ver o seu problema, a sua situação, o seu presente, mas Deus vê além. Deus está vendo além. Então você pode confiar nesse Deus que está vendo além. Então, quando você se deparar com um problema, faça a escolha de Ruth. Escolha transformar aquilo em algo que vai te amadurecer. Ruth fez uma escolha. Com certeza ela também estava triste, talvez com medo. Ela ia para um outro povo que não tinha uma boa relação com o povo dela. Ela tinha uma outra cultura. Ela tinha outros costumes, mas ela estava se prontificando a abandonar até quem ela era para se tornar outra pessoa, por amor à sogra dela, por essa amiga dela que era Noemi. E isso trouxe para ela um amadurecimento e Deus honrou a escolha que ela fez. Deus vai honrar tudo aquilo que você teve que desistir. Deus vai honrar tudo aquilo que você teve e tem que deixar para trás. Deus vai honrar tudo que você deixou. Às vezes não da maneira como você quer, mas Ele vai honrar, porque Deus é fiel. E Ele não se esquece daqueles que estão caminhando com Ele. Deus é soberano. Jesus é a maior prova de amor. E quando você achar que Deus não está te amando o suficiente, olhe para a cruz. E se lembre que aquele sangue derramado lá foi por você. Se lembre que aquele sangue derramado cobre a sua vida e te traz renovo diário. Todos os dias que você achar, eu não vou vencer, lembre que Jesus disse, eu já venci. Vocês também vão vencer.
Você pode vencer. Não porque você é incrível, porque você é muito forte. Não, a gente é fraco, a gente às vezes quer desistir. Igual eu falei, a gente quer cavar um buraco, entrar lá dentro e, se possível, fechar e ficar lá quietinho. Mas a gente continua lutando, porque algo em nós nos incentiva a isso. O seu propósito pode pedir que você desista de muitas coisas, porém Deus sempre estará disposto a trazer coisas melhores para você do que aquelas que você deixou ir. Você pode ter desistido de uma amizade que era muito próxima, porque ela não seguia a mesma conduta que você. Ore e confie, Deus pode trazer amigos muito melhores do que aqueles que você deixou partir. Confie que Deus trará o melhor para a sua vida. Deus é soberano, pessoal. E essa live aqui, que hoje eu pretendo ser bem mais tranquila, que ela é uma live de devocional, eu tô compartilhando aqui o que eu li em Ruth, porque falou muito comigo e eu sei que pode falar com você. Mas uma coisa é verdade, mudar meu caderninho de lugar aqui, que o Senhor não irá se esquecer da promessa que Ele te fez, seja lá qual for, talvez uma promessa específica. Ah, eu não tenho nenhuma promessa. Você precisa ler mais a Bíblia, tá cheio de promessa aqui. E você tem acesso a todas elas. O Deus que eu sirvo tem poder. E o meu problema, ele pode se tornar um instrumento para que eu tenha um amadurecimento espiritual e um amadurecimento real mesmo, que irá me fazer ser melhor do que eu fui ontem. Porque quando você vence uma luta, você amadurece, você fica mais experiente, você fica mais forte. E não só isso, como você ajuda outras pessoas. Você ajuda, porque a gente fala, não, primeiro você precisa ser curado para então você curar. Não necessariamente, porque às vezes o seu processo, ele é cura na vida de outra pessoa quando você fala. O seu processo pode ser uma cura um dia para alguém. Eu tô falando aqui porque era uma coisa que Deus falou comigo, eu tava desesperada para isso, porque Deus tava me pedindo para desistir de algumas coisas e eu ainda estou vivendo numa fase que talvez eu tenha que mais para frente desistir de algumas coisas. Eu já estou vivendo isso. Eu tô vendo isso, que pode ser que em algum momento Deus me peça para desistir de algo que eu estou cultivando há muitos anos. Eu não sei se eu tô pronta para desistir, mas eu sei de uma coisa. Deus é maior. E se Ele tem um plano na minha vida, se Ele tem um plano na sua vida, eu prefiro seguir esse plano, desistir daquilo que eu tenho construído, mas ser fiel porque eu sei que Deus tem o melhor. Porque nada que Deus faz é ruim. Pode ser horrível naquele momento, o processo pode não ser o melhor, mas o resultado é muito bom. O resultado é maior do que a sua expectativa. Então eu peço para que você creia. Somente creia. Ruth fez uma escolha num momento de dor. Desistiu da sua casa, desistiu da sua família, do seu povo, da sua cultura. E adotou outra. Nós somos como Ruth. Desistimos de uma cultura do mundo, desistimos de viver, de falar igual a outras pessoas, porque nós temos uma visão, nós temos um propósito. Se agarre a esse propósito, mas desista daquilo que te impede de caminhar com Deus. É fácil? Claro que não. Mas você não está sozinho. E mais importante, você tem um objetivo, você tem um alvo, que é estar mais perto de Jesus, que é ser mais parecido com Jesus. E quando você começa a correr atrás disso, você vai chegar depois no final e falar igual Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, venci a guerra. Fácil não foi, mas hoje eu olho para trás e vejo que o Senhor esteve comigo até aqui. Deus está com você. Ruth não sabia, mas a gente sabe como que termina a história dela. Você não sabe como vai terminar a sua, mas Deus sabe. E se você permitir que Deus te molde, que Deus esteja do seu lado,
eu tenho certeza que a sua vida vai ser para a glória de Deus e que isso vai fazer a diferença na sua geração, nas pessoas que estão ao seu redor. Então, para tomar uma atitude importante, Ruth teve que usar a medida certa de sabedoria. Oração e sabedoria, pessoal, é aquilo assim que a gente mais precisa para tomar decisões certas na vida. Ela fez uma escolha que pode parecer até simples naquele momento, se você se colocar no lugar dela. Poxa, ela amava Noemi, ela tinha perdido o marido, ela já não via tanto sentido de voltar para a casa dela, ela tinha feito uma escolha. Mas as escolhas na nossa vida, elas requerem sabedoria. Desistir ou persistir vai te pedir sabedoria. Vai pedir que você confie em Deus. Vai pedir que você tenha discernimento. E para que você tenha discernimento, você tem que ter isso aqui, ó. A Bíblia do seu lado. Para que você tenha discernimento, você precisa buscá-lo. As escolhas que você fizer na sua vida podem parecer simples, mas elas podem e provavelmente vão ter uma grande repercussão no futuro. Então, para cada decisão que você for fazer, ore. Procure direcionamento, porque uma decisão simples pode ser uma grande coisa no futuro. Uma coisa muito boa ou não. Talvez você esteja passando por esse processo. Eu estou vivendo muito esse processo agora. Parece que qualquer escolha mínima que eu fizer na minha vida neste momento, nessa fase, vai levar para alguma coisa grande. Boa ou ruim. Então eu estou sempre preocupada assim, no sentido de que ai meu Deus, eu preciso saber se isso aqui está na vontade de Deus. Eu preciso saber se Deus está concordando com isso aqui. Ai, será que esse sonho que eu estou perseguindo agora, Deus acha que ele assim, condiz com o que ele tem para minha vida? Porque se for, eu falo muito isso na minha oração. Eu falei, Deus, se o Senhor não estiver pelo lugar aonde eu estou indo, não deixe que eu siga por esse caminho. E quando Deus atende a oração, ele te tira daquele caminho e te coloca no outro que você nem conhece. Mas Deus é soberano. Ruth fez uma escolha sábia. E a gente só percebe o quão sábio foi aquela escolha dela depois de um tempo. Ela só percebeu isso. Desistir é um ato de sabedoria. E você vai precisar do Espírito Santo de Deus na sua vida para saber exatamente o que você deve desistir e aquilo que você deve deixar permanecer. Então você precisa estar constantemente buscando isso, esse direcionamento, lendo a palavra, orando a palavra, internalizando aquilo e se perguntando e perguntando para Deus: Senhor, é necessário que eu permaneça aqui, que eu continue insistindo nisso? Ou então é sábio que eu desista desse processo e siga em outro? Ó, o sinal tocou aqui na escola aqui. Recreio. Você precisa saber disso. É necessário que eu permaneça ou que eu vá seguir em frente? Faça essa oração. Faça ela crendo de que Deus vai te direcionar para o caminho certo. Porque quando você entende que os planos de Deus, o seu propósito, o propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida, ele é maior do que todas as situações que te cercam, você tem liberdade de desistir das coisas que estão ao seu redor, de desistir de sonhos às vezes, e ter certeza de que Deus irá prover coisas muito melhores na sua vida. De que Deus irá continuar te transformando por meio daquilo que às vezes te machuca. Sai daquela zona de conforto espiritual. Deus te convida a ter esse relacionamento, aonde Ele está do seu lado. E você caminha e Ele está ali. E quando for preciso, Ele vai na sua frente. Prepara o ambiente. Você não está vendo o que Ele está preparando, mas você está crendo. Você está com os olhos focados em Jesus. Então você o segue. E quando você chegar lá na frente, você vai ver o que Deus preparou para você é muito maior do que aquilo que você deixou lá atrás. Do que os sonhos que você deixou lá atrás. Do que as
mágoas que você deixou lá atrás, do que as pessoas que você deixou lá atrás, do que a vida que às vezes você teve que abrir mão para estar com Jesus. Mas quando você chega naquele lugar, aonde o propósito de Deus já começou a se mostrar, você enxerga que Deus é bom. E aí você dá graças a Deus. Tipo, obrigada, Deus. Porque o Senhor me guardou disso. Vou contar aqui uma experiência minha. Quando eu tava para entrar no ensino médio, eu era mais novinha, eu queria muito passar numa escola que tinha aqui, que era uma escola que tinha relacionamento com a UFMG, a Universidade Federal, mas ela era do ensino médio, lá dentro da UFMG. E eu tava estudando bastante, gente, eu tava estudando todos os dias, porque eu precisava passar na prova, eu ia ganhar uma bolsa de estudos para estudar numa escola que tinha um dos melhores cursos técnicos aqui de Belo Horizonte. E eu tava estudando e orando e tudo mais, e eu precisava ficar no mínimo entre os 6, top 6, para que eu conseguisse uma vaga, os 6 primeiros. E quando saiu o resultado, e eu estudando, orando e entregando aquilo para Deus, eu não passei porque eu fiquei em 11º. Eu precisava ficar entre os 6 primeiros, mas eu fiquei em 11º. E aí eu pensei, não, Deus vai me honrar, Deus vai fazer isso, eu quero. Comecei a orar porque eles poderiam fazer uma segunda chamada, e como eu estava entre, assim, os 10, vamos colocar os 10 primeiros ali, eu tinha chance de ser chamada para essa segunda turma. E eu continuei ali, porém, eu falei, nossa, sempre abria uma segunda turma. No ano que eu fiz, não abriu. Eu achei isso incrível. E eu falei, não, Deus vai prover, Deus vai abrir a porta. Não, Deus fechou a porta e se certificou de que ela não abriria, porque não teve segunda turma naquele ano. Depois de anos que isso não acontecia, no ano que eu fiz a prova aconteceu. Não sei se já aconteceu com você. Às vezes você tem certeza de que Deus parece que fechou a porta e não abriu. E aquilo me deixou tão chateada. Só de lembrar que dá vontade de chorar. Poxa, eu fiquei anos estudando, assim, anos não, um ano inteiro e mais alguns meses. Estudando, noite. Eu estudava de manhã, de tarde, praticamente à noite. Chegava em casa, tinha que fazer trabalho e depois estudar mais um pouco. E com aquela certeza de que a promessa, Deus tem o melhor pra você, Deus tá ouvindo a sua oração. E eu falei, nossa, beleza, Deus tá nisso, vou estudar. E eu vou passar, e Deus vai realizar esse sonho. E não, Deus não realizou. Na verdade, Deus foi lá e fechou a porta. E eu não passei. Eu não passei. Ao invés disso, eu tive que ir para uma outra escola que nem nos meus planos estavam. Mas depois, dá uma curtida aqui para se isso falou com vocês, se você já passou por essa situação. Eu vi que aquilo foi o melhor para mim. Eu vi que se eu tivesse entrado naquela escola, talvez eu não estaria falando aqui de Bíblia com vocês. Talvez eu não estaria. E os amigos que hoje eu carrego, poucos, mas eu tenho alguns, as amigas na verdade, que eu tenho nesta fase da minha vida, elas são frutos daquela escola que eu não queria, a outra escola que eu tive que ir, é claro. Deus estava naquilo. Depois aconteceu novamente isso, aconteceu uma situação muito semelhante, que era quando eu queria entrar na faculdade. Estudei para passar no Enem e consegui uma vaga na Federal. Aí assim, gente, nossa, eu tava estudando, tinha dia que eu chorava estudando, de estresse. E Deus, eu quero passar. E eu tenho esse sonho, era o meu sonho entrar na Universidade Federal para fazer biomedicina e tudo mais. Chegou a classificação, eu não tinha passado. De novo, outro não profissional de Deus. E aí, novamente, é claro, abriu lista, gente, adivinha, gente. Abriu lista de segunda chamada. O que vocês acham? Não, óbvio que não. Mas aí depois eu fiz outro vestibular, passei na faculdade que hoje eu estou me formando. Graças a Deus, muito mais próximo da minha casa. Boa no meu curso, uma das melhores no meu curso, apesar de todos os perrengues que ela me faz passar. Porém, no período seguinte de eu ter entrado, sabe o que aconteceu na UFMG? Uma onda de suicídio. Não sei se minha mãe tá aqui na live, mas ela pode comprovar isso. Um filho de uma conhecida nossa
estava dentre essas pessoas que se suicidaram. Era uma onda de suicídio mesmo. Não estava saindo no jornal, mas tinha muitos jovens se suicidando na Federal. Tipo assim, muitos mesmo. Tava tendo uma onda de suicídio. Quase que todo dia tinha uma tentativa ou tinha pessoa que se suicidava. Exatamente no período que era pra eu entrar. Ah, mas menina, você é diferente, você é madura, você não teria passado por isso. Será? Deus conhece a minha força. Deus conhece a sua força muito mais do que você. Deus sabe o que você consegue e o que você não consegue suportar. Deus sabia muito bem aonde Ele estava me colocando e de onde Ele estava me tirando. Deus sabia quantos colegas meus se desviaram durante esse período. Mas Deus me colocou em outro lugar que era mais fácil, não 100%, mas ajudava. Deus conhece, anota isso. Deus conhece até onde vai a sua força e Deus sabe até onde afeta a sua limitação. E esse Deus que te conhece, Ele sabe muito bem de onde Ele te tira e onde Ele deve te colocar. Não precisa de você querer ensinar Deus. Não precisa de você querer ensinar Deus aonde Ele deve ou não te colocar. Deus sabe. Você precisa confiar nisso. De que Deus é fiel e Ele te conhece em cada detalhe, do fio de cabelo até a ponta do seu pé. Ele te conhece. E se Ele te conhece, até as lutas que Ele te dá, Ele sabe que elas podem fazer bem pra você. As coisas que você tem que desistir, Ele sabe que Ele vai te dar coisas melhores. Ruth desistiu e foi honrada. Ela escolheu desistir de muitas coisas, ela deixou para trás muitas coisas, porém ela está hoje eternizada na Bíblia. Ninguém nunca mais vai esquecer quem foi Ruth. E olha que o livro foi escrito aqui. Mais de 1.300 anos. Mais de 1.300 anos atrás. E até hoje todo mundo conhece quem foi Ruth. E quantas pessoas não carregam o nome de Ruth em homenagem a essa personagem bíblica? Ela não sabia, mas Deus sabia. E mais pra frente ainda, se você for ler Mateus, Ruth está lá, na genealogia de Cristo. Do ventre dela e da geração dela veio o Salvador. Você vai ainda dar à luz a bênçãos de Deus. Se você não desistir, se você persistir, confiar, Deus vai fazer que venham bênçãos da sua vida. Deus vai fazer. Não porque, menina, você está profetizando em nome de Jesus, toma posse dessa bênção hoje aqui. Para você já terminar o dia com isso na sua mente. De que o Deus que você serve é maior. E que um dia, e talvez não tão longe assim, você vai ver que aquela aprovação produziu em você um fruto celestial. E também te trouxe forças para aguentar as próximas batalhas que podem vir, que podem surgir. E você, onde você estiver agora, não sei o que você está fazendo, às vezes você pode estar fazendo outras coisas, mas diga isso em voz alta. O Deus que eu sirvo é maior. E a aprovação que eu estou passando vai me fortalecer, porque eu não vou desistir de lutar. Então vista-se da armadura, a fé, a palavra, a oração, a sabedoria e continue lutando. Não tenho forças, mas continue seguindo. Quando tudo ao seu redor estiver bagunçado, igual às vezes eu vejo a minha vida, nossa, que bagunça é essa que está acontecendo aqui? Então eu foco naquilo que eu realmente sei, que é onde habita a paz. A palavra que me revela quem Jesus é. Então a Bíblia tem esse poder. Isso aqui é o meu devocional, que eu estou passando para vocês. Está até anotadinho aqui algumas coisas. A Bíblia tem esse poder. Ela me consola. E ela consola você também. E é por isso que vale a pena vocês investirem em uma vida de leitura bíblica. Gente, vale a pena. Vale a pena. E antes de eu encerrar aqui, eu quero deixar justamente isso para vocês.
Também anotei isso aqui no meu caderno, essa frase aqui eu vou ter que ler, porque eu anotei ela vez, assim, às vezes eu tô fazendo devocional e vem a frase assim, e eu anoto ela porque eu sei que não é de mim. Nossa, Belina, você é tão inteligente. Não, gente, não. É o Espírito Santo de Deus. Porque sem ele, o que adianta eu estar falando esse monte de coisa aqui pra você se não for Deus a minha prioridade, se não for o Espírito Santo que fala por meio de mim? Deus é quem deve ser a voz que você deve procurar ouvir. A voz humana, ela é falha, mas a voz de Deus não. Então, cuidado com quem você está escutando. Procure a voz certa, a voz de Deus. As melhores e piores escolhas da sua vida irão envolver outras pessoas. Nunca é um processo de um só. Às vezes, quando você desiste de algo, lá na frente você vê que aquilo foi muito bom, às vezes, para o seu filho. Assim, um exemplo. Ah, você desistiu de algo, mas no futuro aquilo vai ser assim uma bênção na vida do seu futuro marido, não sei, a pessoa solteira aqui. Escolhas que você faz ou deixa de fazer, elas irão afetar as pessoas ao seu redor. De uma maneira boa ou não. Depende da escolha que você fizer. Depende daquilo que você vai desistir ou não. A coragem para desistir está na confiança do propósito que Deus tem na sua vida. E mesmo quando você desistir de algo, Deus irá substituir aquilo por algo muito maior e melhor. E a coragem para deixar para trás, seguir em frente e adotar os sonhos de Deus como se fossem os seus, isso vai te dar poder do alto. E a fé, ela é um dom que cresce à medida que você o exercita. A fé é um dom que ela vai crescendo em você. Me dá mais fé, Deus, para que eu possa crer. Então exercita a pouca que você tem. E você vai ver que ela vai começar a crescer. Então, eu vou fazer uma oração aqui agora para me encerrar. E eu quero deixar isso bem claro para vocês. Aquela frase aqui depois que eu falei aqui. O Deus que você serve é maior. O problema que está agora te rondando jamais irá tirar de você essa certeza de que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas para que você alcance o propósito de Deus, para que você cumpra o chamado, para que você viva com Deus e viva as bênçãos que Ele tem para você, você necessita deixar ir as coisas que te impedem de seguir a Deus. É a procrastinação que está te pedindo de ler a Bíblia? Deixa ela para trás, desiste dela. É o seu orgulho que está te impedindo de ir na igreja? Deixa ele para trás e vai para a igreja. É uma tristeza, é um trauma, é uma mágoa? Deixa isso para trás e siga em frente com Deus. Deixa para trás e segue em frente rumo ao propósito que Deus tem na sua vida. Qualquer coisa que você desistir hoje, você vai colher amanhã. Então, aquilo que você às vezes não desista das coisas certas. Tem coisas na sua vida que não é para você desistir. Não desista da sua família, às vezes. Às vezes é bom desistir dela, às vezes não. Não desista da sua casa. Não desista da sua vida com Deus. Não desista. Persista. E em nome de Jesus, hoje, você toma essa decisão. De ser corajosa como Ruth foi. De insistir. De desistir se preciso for, mas de não deixar de lutar. Então, Deus, eu oro aqui neste momento, nesses minutos aqui que encerram essa live, para que o Senhor venha entrar em cada coração que está aqui agora, presente neste momento. Que o Senhor venha curar feridas, que o Senhor venha proporcionar ao Pai ministérios, bênçãos, testemunhos aqui nesta manhã. Que o teu nome, ó Pai, venha se mostrar na vida de cada um que está aqui presente. Eu oro crendo e pedindo ao Senhor para que nos guarde e esteja conosco durante todo este dia. E que o teu nome seja glorificado, que o Senhor venha cuidar das necessidades, das dificuldades, das pessoas que pediram oração aqui nos comentários. O Senhor sabe todas as coisas. E aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouviram, que essa palavra possa adentrar em seu coração e fazer diferença. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa é a minha oração para você. Que Deus te guarde,
e que você seja forte, que você seja corajoso. E se você ficou aqui até o final, depois você vai lá no meu direct e me fala, me conta o seu testemunho. Eu tenho o prazer de ler aquilo que vocês mandam. Se isso edificou você, depois você me conta também, porque aí eu continuo fazendo. Porque se não edificou, não faz sentido eu fazer. Mas eu espero, de coração, que hoje seja um dia que reine na sua vida a coragem que vem do céu. Então, muito obrigada para todo mundo que ficou até aqui. Saiba que Deus é maior na sua vida e que o seu problema não te separa do amor de Deus. Não escolha suportar. Não escolha desistir. Deixe que aquele problema transforme você em uma versão melhor daquela que você foi ontem. O seu pecado não pode ser maior do que a graça que habita em você. Então não permita que os erros, que as coisas que acontecem, mude o propósito de Deus para você, para sua família, para os seus filhos, sei lá, para o seu sobrinho, para o seu marido, seu namorado, não sei quem aí está do seu lado. Mas se você permitir que a palavra de Deus renove a sua vida, eu tenho certeza, gente, eu encerro dizendo isso, que você vai ver que as bênçãos de Deus na sua vida são maiores. E aquela frase que a gente falou aqui, porque depois até eu vou anotar essa porque ela veio aqui. O problema, o Deus que você serve, é maior do que o problema que te persegue. Anota essa frase aí, porque até eu vou anotar, porque ela pode ser útil nas dificuldades da vida. O Deus que você serve, você vai decorar isso aqui agora. O Deus que você serve é maior do que o problema que te persegue. Se agarre a essa verdade, siga em frente, guarde a fé, desista do que te impede de permanecer com Cristo e se agarre naquilo que Deus tem para a sua vida. E então, o propósito vai se revelar para você. E você vai viver a vida que Deus tem para você, em nome de Jesus. Então, assim, que esse dia possa ser abençoado. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima live.